Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bendita Matemática. Eu sou o professor Carlos Bino e essa aula aqui, na verdade, faz parte do projeto de aulas remotas, da instituição que eu trabalho. Então esse vídeo é voltado para meus estudantes e também para outros estudantes que queiram utilizar esse vídeo, para aprender um pouco mais sobre trigonometria, que é o foco da disciplina que eu dou, que é Matemática 2, tá bom? Então nesse vídeo nós vamos ver a tangente de um arco trigonométrico, redução ao primeiro quadrante e equações trigonométricas, tá bom? Então, antes de começar, dê o like aí no vídeo, compartilhe com os colegas que querem também aprender mais trigonometria, E vamos aos estudos agora, tá bom? Então, chamamos de eixo tangente a reta orientada com origem em A e mesmo sentido que o eixo Y. Então, vocês já viram, em vídeos anteriores o que é a circunferência trigonométrica, Aí vimos o eixo do seno e do cosseno, onde o eixo das abscissas aqui, é o eixo do cosseno, Tá aqui, vamos botar aqui cosseno, e o eixo da ordenada, ele é o eixo do seno, Então, o eixo tangente, ele diz que é uma reta orientada com origem em A. Então, está aqui o ponto A, que também é a origem da circunferência trigonométrica. E como ela tem o mesmo sentido que OY, então vai ser essa reta aqui, que é paralela ao eixo Y. E como ela tem o mesmo sentido, o sentido positivo do eixo Y é para cima, Então, o sentido positivo do eixo da tangente também vai ser para cima. Então, como A é a origem, então significa dizer, que os valores, que serão associados aos pontos que estão acima de A serão positivos e os valores que estiverem abaixo de A vão estar associados a valores negativos, tá? Então, continuando, então, dado um arco trigonométrico AP, então com origem em A, tá aqui o ponto A, e o extremo está em P, então está aqui esse arco AP, que é esse arco aqui meio verde, Então, esse arco AP ele vai ter uma medida alfa. Então, vamos chamar de tangente de alfa a ordenada do ponto T, que é a interseção da reta OP com o eixo das tangentes, tá? Então, já vimos então que esse ponto P, a gente diz que ele tem uma medida alfa. Essa medida alfa pode ser esse ângulo aqui em graus ou a medida em radianos do arco AP, tá? Então, sendo então esse ponto P aqui, aqui eu já peguei um ponto P do primeiro quadrante, propositalmente, tá? Então, sendo então o ponto P aqui do primeiro quadrante, então a reta OP, OP, ele vai intersectar o eixo das tangentes em um ponto T, tá? Então, deixa eu apagar aqui essas marcações aqui. Então, ele vai marcar o eixo das tangentes em um ponto T. Então, nós vamos ter então um triângulo retângulo, T, A, O, Ponto T, A e O. Aonde ele vai ser retângulo no ponto A. Então, se eu quiser utilizar esse triângulo para calcular a tangente do ângulo alfa, vocês devem lembrar como é que é a fórmula da tangente, Então, a tangente de alfa, considerando aqui o triângulo Q, é T, A, O, Então, a tangente do ângulo alfa, ele vai ser quem? O cateto oposto, que é o cateto, é o lado TA, sobre o cateto adjacente, que nesse caso vai ser o OA, OA. Bom, OA, ele é o raio da circunferência e o raio da circunferência trigonométrica aqui é 1. Então, significa dizer que vai ficar TA sobre 1, que é igual a TA, tá bom? Então, significa dizer que nesse triângulo aqui, a tangente desse ângulo alfa vai ser quem? Esse lado aqui, o comprimento, de TA, tá certo? Como ele está no primeiro quadrante, então fica definido o seguinte, que esse T aqui, ele vai ser quem? Eu digo assim, o pau ordenado, dele no sistema cartesiano, Então ele vai ser, a primeira coordenada dele é sempre 1, tá
certo? Vai ser sempre 1. E a segunda coordenada vai ser exatamente esse comprimento aqui, ó, AT, né? Na verdade, a segunda coordenada dele vai ser sempre o valor dele, né, associado ao eixo Y, né? Que nesse caso aqui é o comprimento de AT. Se ele tivesse abaixo de A, ele seria menos o comprimento de AT, né? Então, eu vou botar aqui só o Yzinho aqui, tá bom? Então, significa dizer que a tangente de alfa vai ser sempre a segunda coordenada desse ponto T, tá? Então, vejamos aqui esse primeiro exemplo. Dado que a tangente de alfa é igual a 3, né? Então aquele comprimento é 3. E que 180 graus é menor que alfa, que é menor que 270 graus. Determinar o valor do seno de alfa e cosseno de alfa. Então, vamos fazer aqui o desenho, né? Então, da circunferência trigonométrica, para a gente ter uma melhor visualização. Então, utilizando aqui os dons que eu tenho para desenhar, eita, mas o dom falhou aqui, viu? Então, fazendo aqui a circunferência trigonométrica, o eixo da, né, aqui vai ser a origem. Então, vamos botar aqui a reta da tangente. Então, se ele diz que alfa é um ângulo que está entre 180 graus e 270 graus, quer dizer que alfa é um ângulo do terceiro quadrante, né? Ou melhor, ele seria um arco, né? Ele é um arco no terceiro quadrante. Então, vamos marcar então aqui esse ponto, um ponto P, onde esse ponto P é um ponto do terceiro quadrante. Então, quando a gente traça essa reta, né, ponto O aqui, que é o centro da circunferência trigonométrica, então quando traçamos a reta PO, né, então a interseção da reta PO com o eixo das tangentes vai dar esse ponto T aqui. Tá vendo? Ou seja, a tangente de PO, ele a tangente de alfa, aqui no caso ele é positivo. E é claro, como foi dado aqui já é positivo. Só que o que ele mostra aqui de interessante é que como alfa ele é um arco do terceiro quadrante, isso significa dizer que o seno de alfa é um número negativo e o cosseno também é um número negativo. Tá? De vídeos anteriores, nós vimos o quê? Que a tangente de alfa ele é o seno de alfa sobre o cosseno, né? É o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Vamos fazer aqui um alfa que possa ser entendido, né? Que alfa, pronto, fica melhor. Então, vocês devem lembrar que o seno de alfa, a tangente de alfa, né? É o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, né? E isso daqui é o quê? Igual a 3, tá? Então, podemos dizer então que o seno de alfa ele vai ser 3 vezes o cosseno de alfa. Bom, então sabendo qual é a tangente de alfa, vocês vão ver que então que dá para a gente saber quem é o seno e quem é o cosseno, né? Então o seno ele vai ser 3 vezes o cosseno. E aí agora a gente pode utilizar essa relação junto com aquela relação fundamental da trigonometria, né? Nós sabemos o quê? Que o quadrado do seno de alfa ele é igual ao quê? Ao A1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, né? Aqui. Deixa eu botar um 2 mais bonitinho. Tá aqui. E temos essa relação que achamos aqui por conta da tangente, né? Então, a gente ainda tem que o seno de alfa é igual a 3 vezes o cosseno de alfa. Então, eu posso substituir, né? Eu posso vir aqui aonde tem, né, na relação fundamental, aonde tem o seno ao quadrado, eu posso substituir por 3 cosseno de alfa. Então, aqui eu posso dizer então que 3 cosseno de alfa, isso aqui vai estar ao quadrado, é igual a 1 menos o quadrado do cosseno de alfa. Então, trazendo isso daqui para cá, ficou um risco feio. Vamos lá, esse risco eu não vou deixar aqui, não.
Então vai ficar 9 quadrado cosseno de alfa é igual a 1 menos o quadrado do cosseno de alfa. Aí passando esse menos cosseno de alfa para o primeiro membro, né, e somando com 9 o quadrado cosseno de alfa, eu tenho que 10 quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. Que aí eu tenho que o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1 sobre 10. E aí eu tenho que o cosseno de alfa, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 10. Tá bom? Que racionalizando, eu tenho mais ou menos a raiz quadrada de 10 sobre 10. Tá bom? Porque aí ficaria 1 sobre a raiz de 10, e aí é só multiplicar, né, o numerador e o denominador pela raiz de 10. Aí e fica mais ou menos a raiz quadrada de 10. Lembrando que como alfa ele é um arco do terceiro quadrante, então o cosseno ele tem que ser negativo e o seno também ele é negativo, né? Então, sendo 180 graus menor que alfa e que é menor que 270 graus, então isso quer dizer que o cosseno de alfa ele vai ser menos a raiz quadrada de 10 sobre 10, tá bom? E aí eu vou usar essa informação para calcular o seno, né? Então, o seno de alfa, ele vai ser, né? Lembra que o seno de alfa é quê? É 3 vezes o cosseno, né? Então, vai ficar 3 vezes menos raiz quadrada de 10 sobre 10. Então, eu acho então assim que o seno de alfa ele vai ser menos 3 raiz quadrada de 10 sobre 10. Tá aí o exemplo 1. Tá? Eu aconselho que vocês refaçam esse exemplo para entender melhor, né? Só olhar, eu acho que não dá para entender bem. Então, repitam a solução desse exemplo para depois vocês tentarem resolver os exercícios do livro. Vamos ver aí o estudo do sinal da tangente, tá? Nós vimos que se eu tiver com um arco do primeiro quadrante, tá bom? Então a reta OP1, né, que vai ser um arco do primeiro quadrante, vai coincidir com um ponto positivo, né, do eixo da tangente, tá? Então por isso todos os arcos do primeiro quadrante têm tangente positiva. Já se o arco for do segundo quadrante, que aqui eu botei P2 nesse ponto, mas poderia estar em qualquer lugar do segundo quadrante. Então veja que a reta OP2 ele coincide com o eixo da tangente, só que na parte negativa, né? Ele vai no sentido negativo, né? OT2 aqui, né? Ele fica no sentido negativo. Então, por isso, as tangentes do segundo quadrante, elas são negativas. Já se o arco for do terceiro quadrante, vocês vão ver aqui, né, o ponto P3, né, que junto forma o arco OP3, que é do terceiro quadrante. A reta OP3 ele vai coincidir com um ponto T', que tem segunda ordenada positiva, tá? Então, por essa razão, os arcos do terceiro quadrante têm tangente positiva. E já os arcos do quarto quadrante, está aqui o ponto P4, né, que forma o arco AP4. Então está aqui o ponto P4. Então a reta OP4 ele coincide com o eixo da tangente nesse ponto aqui T2, que tem ordenada negativa, tá? Então por isso todas as tangentes de arcos do quarto quadrante são negativas. Então isso quer dizer que no primeiro quadrante, todos os arcos do primeiro quadrante têm tangente positiva, todos os arcos do segundo quadrante têm tangente negativa, todos os arcos do terceiro quadrante, as tangentes são positivas, e todos os arcos do quarto quadrante têm tangente negativa, tá? E aqui, assim, ele é interessante pelo seguinte, observem
vocês devem lembrar, né, como a gente já fez em exemplos até anteriores, que a tangente de um arco de medida alfa, né, ele vai ser o quê? Vai ser o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Tá bom? Então veja que no primeiro quadrante, o cosseno o cosseno é positivo e o seno é positivo, não é isso? Então, tá aqui. O seno é positivo e o cosseno também é positivo. Então, um número positivo sobre outro número positivo é positivo também. Então, a tangente é positiva, tá vendo? Já no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo e o seno é positivo. Então, um número positivo sobre um número negativo dá um número negativo. Então, veja, né? Seno positivo sobre o cosseno negativo dá uma tangente negativa. No terceiro quadrante, olha, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Então, seno negativo sobre o cosseno negativo resulta numa tangente positiva. E por fim, no quarto quadrante, nós temos um cosseno positivo e um seno negativo. Então, seno negativo sobre um cosseno positivo dá uma tangente negativa. E aí é um outro modo da gente ver, né, dos estudos em cada um dos quadrantes, já que nós já fizemos um estudo dos sinais do seno e do cosseno por quadrantes também. Tá? Redução ao primeiro quadrante, né? Encontrar o cálculo da tangente por redução ao primeiro quadrante. A gente faz o cálculo fazendo relações semelhantes ao que fizemos no seno e no cosseno, tá? Então, nós já fizemos os estudos, vocês já viram como encontrar o simétrico de qualquer arco do segundo, terceiro ou quarto quadrante no primeiro quadrante. E já fizemos o estudo dos sinais, né? Já vimos que no primeiro quadrante a tangente ela é sempre positiva. Inclusive, né, como sabemos que a tangente é o seno sobre o cosseno, então é possível encontrar a tangente dos arcos notáveis, né, de 30 graus, 45 graus e 60 graus, que eu já coloquei aqui nessa tabela aqui, tá certo? Então, a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3, que é o quê? 1 meio sobre a raiz de 3, né? A tangente de 45 graus é 1, que é só fazer raiz de 2 sobre 2, né? Dividido, né, pelo cosseno, que é a raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 60 graus é o quê? É a raiz quadrada de 3, que é só vocês fazerem a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o seno, sobre o cosseno, que é 1 meio. Aí vai dar a raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, utilizando então essas mesmas regras, né? Lembrando dos sinais das tangentes, vou botar aqui, fazer aqui um esboço novamente da tangente, ou da circunferência trigonométrica, levando em consideração o sinal da tangente, né? Então, no primeiro quadrante, a tangente ele é positiva e no terceiro quadrante também. E no segundo quadrante a tangente é negativa e no quarto quadrante também, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? A tangente de 120 graus, né? Lembrando que 120 graus ele é um ângulo do segundo quadrante. Então, vocês devem lembrar que no segundo quadrante, né? O segundo quadrante ele tem a forma 180 graus. Vamos botar aqui. Isso aqui é a letra A. É 180 graus menos alfa, onde alfa é o simétrico do ângulo no primeiro quadrante, né? Então, esse 180 graus ele vai ser igual a 120 graus. Então, vocês vão verificar que alfa, então, nesse caso, ele tem que ser igual a 60 graus. Tá certo? Bom, então nós temos o seguinte. O ângulo de 120 graus, ele é o simétrico de 60 graus, tá certo? Como 120 graus ele é um ângulo do segundo quadrante, então o ângulo do segundo quadrante, né, a tangente dele é negativa. Então isso quer dizer que a tangente de 120 graus, ele vai ser igual a menos a tangente de 60 graus. Quem é a tangente de 60 graus?
é a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, isso aqui vai ficar menos... Opa, desculpa. A tangente de 60 graus é só a raiz quadrada de 3, tá? Então, a tangente de 120 graus vai ser menos a raiz quadrada de 3, tá? Vamos olhar agora a letra B. A letra B, ele pede a tangente de 7π sobre 6. Então, temos que 7π sobre 6, ele é um arco, né? Ele é a medida de um arco do terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, os arcos, considerando que α, né, seja o simétrico dele no primeiro quadrante, então ele vai ser π mais α, né? Π mais α vai ser 7π sobre 6. Então, fazendo as continhas, vocês vão ver que α, ele vai ser o quê? Ele vai ser π sobre 6. Né? Π sobre 6, ele é equivalente ao ângulo de 30 graus. Né? Então, π sobre 6 está aqui. Então, isso quer dizer que, como ele é do terceiro quadrante, a tangente do terceiro quadrante ele é positivo. Então, quer dizer que a tangente de 7π sobre 6, ele é igual à tangente de π sobre 6. Quanto é que é a tangente de π sobre 6? É a raiz quadrada de 3 sobre 3, né? Então, está aqui. A raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, está aí. A tangente de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 3. Por fim, vamos ver aqui a letra C, né? A letra C, que é a tangente de 300 graus. 300 graus, ele é um ângulo do quarto quadrante, né? E os ângulos do quarto quadrante, ele tem a forma 360 graus menos α, onde α é o simétrico do primeiro quadrante, né? Então, 360 graus menos α é igual a 300 graus. Então, fazendo as continhas, vocês vão ver que α é igual a 60 graus, tá bom? Então, com isso, nós temos o seguinte: a tangente do quarto quadrante, ela é negativa, né? 300 graus é um ângulo do quarto quadrante. É a medida de um arco do quarto quadrante, né? Então, as tangentes do quarto quadrante são negativas. Então, quer dizer o seguinte, que a tangente de 300 graus vai ser menos a tangente do seu simétrico do primeiro quadrante, ou seja, vai ser menos a tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus, na tabela, é a raiz quadrada de 3. Então, aqui vai ser menos a raiz quadrada de 3. Tá? Então, com isso, feito o exemplo 2, como eu sugeri no exemplo anterior, tentem refazer esse exemplo antes de fazer os exercícios. As dúvidas que surgirem, né, vocês coloquem lá na sala de aula virtual ou coloquem aqui nos comentários desse vídeo aqui no YouTube. Tá bom? Então, vamos começar agora equações trigonométricas. Então, todas as equações que tiverem essa forma, né, o seno de x igual ao número real k, o cosseno de x igual ao número real k, a tangente de x igual ao número real k, ou outras razões trigonométricas, então dizemos que, né, equações desse tipo são equações trigonométricas aqui imediatas, tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos para vocês compreenderem como é que a gente vai resolver elas. Então, exemplo 3. Resolver a equação seno de x igual a 1/2, aonde x ele é um arco de 0 a 2π, ou seja, 0 a 2π é um arco da primeira volta. Então, vamos identificar quais são todos os arcos que têm medida igual a 1/2. Tá? Então, o primeiro passo é a gente identificar no primeiro quadrante. Né? Lembrando que, como eu estou trabalhando com o seno, vamos fazer aqui o desenho da nossa circunferência trigonométrica. Aqui. E aí, agora olhando o sinal do seno. Né? Então, o sinal, considerando aqui o seno, ok? No primeiro quadrante, o seno ele é positivo. No segundo quadrante também. No terceiro quadrante o seno ele é negativo e no quarto quadrante ele também é negativo.
Então, quando eu estou procurando o seno de x igual a 1/2 é positivo, né? Então, x só pode ser um arco do primeiro e do segundo quadrante, né? Um arco do primeiro quadrante ou um arco do segundo quadrante, tá bom? Então, no primeiro quadrante, sabemos que o arco que vale 1/2 é π/6, né? Eu estou botando em radianos porque na questão, né, ele delimita o x de 0 a 2π, né? 0 e 2π são arcos, né, com medidas em radiano. Então, x tem que também estar em medidas em radiano, tá? Então, se consultar lá a tabela trigonométrica, vocês vão ver que o seno de π/6 é igual a 1/2. E como no segundo quadrante também, né, é positivo, então significa dizer que o simétrico do arco π/6 no segundo quadrante, ele também é solução para esse problema, né? Porque ele também tem o seno igual ao meio. Vocês lembram quem é o simétrico de π/6 no segundo quadrante? Né? Então, para você achar isso, né? Então é só você fazer π menos π/6, que vai dar o quê? Vai dar 5π/6, né? Então, isso quer dizer que o seno de 5π/6 também é 1/2, né? Então, a solução aqui que eu estou procurando vai ser π/6 e 5π/6. Tá bom? Então, está aí resolvido o problema. Como é só o arco da primeira volta, π/6 e 5π/6 está na primeira volta. Tá? Então, vamos para o próximo. Resolver a equação cosseno de x igual a 1/2, né? Onde x também vai estar de 0 a 2π, ou seja, está em radianos também, né? No caso, o cosseno de x é igual a menos 1/2. Então, vamos desenhar aqui a nossa circunferência trigonométrica. Tá aqui, né? Bom, a gente faz só o esboço, como é só para analisar o sinal, né? Eita. Então, observando então agora o cosseno, eu tenho que no primeiro quadrante o cosseno é positivo, no segundo quadrante ele é negativo, no terceiro quadrante é positivo e no quarto quadrante é negativo. Como o cosseno de x é igual a menos 1/2, né? Menos 1/2 é negativo. Então, quer dizer que x ele é um arco do segundo quadrante e do quarto quadrante, né? Porque estão na primeira volta. Então, primeiro vamos verificar então no primeiro quadrante quem é o cosseno de x igual ao módulo de menos 1/2, né? Se eu considerar, né, que x, né, se eu considerar então aqui, né, que 0 é menor ou igual a x menor do que π/2, que é a primeira volta, ou é o primeiro quadrante, né? Então, eu tenho que o cosseno de x, ele vai ser o módulo de menos 1/2. É importante fazer isso daqui, encontrar no primeiro quadrante, porque você já conhece a tabela dos arcos notáveis do primeiro quadrante, né? Então, quando vocês encontram o valor de x para o cosseno, né, sendo igual ao módulo de 1/2, aí dá para você identificar quem é o simétrico no segundo quadrante e o simétrico no quarto quadrante, tá? Então, quem é o arco do primeiro quadrante cujo cosseno é igual a 1/2? Vai ser o ângulo, né, de 60 graus, que é π/3, né? Equivalente a π/3 radianos. Então, isso quer dizer que no primeiro quadrante, x é igual a π/3, né? Que é equivalente ao ângulo de 60 graus. Pronto. Então, agora que eu já sei quem é o valor de x no primeiro quadrante, né, considerando ali igual ao meio, aí agora eu tenho que achar o seu simétrico no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, quem é o segundo quadrante? É o intervalo, né, que vai de π/2 até π. Então, x aqui ele vai ser quem? Ele vai ser π menos o simétrico do primeiro quadrante, que é π/3.
Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2π sobre 3. E agora eu quero saber quem é o simétrico no quarto quadrante. Qual é o intervalo do quarto quadrante? Vai ser 3π sobre 2, que é menor que x, que é menor que 2π. Né? Então, nesse caso aqui, x, ele é quem? X vai ser 2π menos o simétrico do primeiro quadrante, que é π sobre 3. Já vou eu com o número 2 aqui. π sobre 3, que fica 5π terços. Tá bom? Então, essas aqui são as soluções. Tá? É 5π sobre 3 e 2π sobre 3. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, deixa eu botar aqui de lado, que o cosseno, o cosseno de 2π sobre 3, ele é igual a menos 1/2. E aqui, o cosseno de 5π sobre 3 também é igual a menos 1/2, tá? Então, por essa razão, a solução aqui, vamos botar aqui o conjunto solução, vai ser 2π sobre 3 e 5π sobre 3. Tá? Então, essa é a solução para esse problema. Exemplo 5. Resolver a equação tangente de x igual a 1 para 0 menor ou igual a x menor que 2π. Tá? Então, x é um arco em radianos, né, com medida em radianos, e que pertence à primeira volta. Né? Então, fazendo aqui o desenho da nossa circunferência trigonométrica, vamos lá aqui. Eita, que circunferência horrível. Então, da nossa circunferência trigonométrica, está aqui, o esboço. Então, vocês lembram que no primeiro quadrante, a tangente ela é positiva, assim como no terceiro quadrante. No segundo quadrante, a tangente é negativa, assim como no quarto quadrante. Tá bom? Então, como a tangente de x é igual a 1, né? 1 é um número positivo, então quer dizer que x é um arco do primeiro e do terceiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, qual é o arco cuja tangente é igual a 1? Né? Então, se eu considerar, né, x sendo um arco do primeiro quadrante, então isso quer dizer que para a tangente de x igual a 1, isso nos leva a x igual a π sobre 4, que é equivalente ao ângulo de 45 graus. Então, isso a gente encontra lá na nossa tabelinha trigonométrica, tá? Bom, e aí agora é só encontrar o seu simétrico no terceiro quadrante, né? Então, se x pertence ao terceiro quadrante, então eu tenho que x ele vai ser π mais π sobre 4. Não é isso? Ele tem essa forma, né? É π, né? Os arcos do terceiro quadrante vai ser o quê? Π mais o seu simétrico do primeiro quadrante. Então, isso aqui vai dar 5π sobre 4. Né? Logo, isso quer dizer que a tangente de 5π sobre 4, deixa eu botar esse 5 aqui mais legível, né? 5π sobre 4, ele também é igual a 1. Então, o conjunto solução aqui para essa questão vai ser π sobre 4 e o seu simétrico no terceiro quadrante, que é 5π sobre 4. Tá aí. Resolvido problema 5. Exemplo 6. Resolver a equação seno de x igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2 para x pertencente aos reais. Se x pertence aos reais, significa dizer que x ainda está em radianos. Só que ele não precisa estar restrito à primeira volta, né? X pode ser um arco de qualquer volta, tá bom? Então, primeiro passo,
vamos encontrar o seno de um arco que esteja no primeiro quadrante, que seja igual ao módulo do seno de x, tá? Porque como o seno de x aí está negativo, tem que ser o módulo porque tem que estar positivo, né? Então, primeiro passo, antes disso, vamos fazer aqui a nossa circunferência trigonométrica para lembrar aqui o sinal do seno em cada um dos quadrantes, tá? Então, está aqui o seno, né? É o eixo da ordenada. Então, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, o seno é positivo. E no terceiro e quarto quadrante, o seno ele é negativo, tá? Então, vamos, né? Vamos tomar alfa, né? Considere alfa, né? Considere alfa pertencente ao primeiro quadrante, vamos colocar assim, né? Pertencente ao primeiro quadrante. Lembrando que o primeiro quadrante é de 0 a π sobre 2, né? Tal que o seno de alfa ele é igual ao módulo do cosseno de x, né? Opa, cosseno não, seno. Igual ao módulo do seno de x, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, como alfa está no primeiro quadrante, então implica dizer que alfa é igual a π sobre 4. Está aqui, né? Que o seno de π sobre 4 é que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Como o seno de x ele é negativo, então significa dizer que x é um arco do terceiro quadrante ou do quarto quadrante, né? Então, sendo x, né? Sendo o seno de x igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Tomando, né? Tomando, né? 0 menor ou igual a x menor do que 2π, né? Que aí eu vou olhar só a primeira volta nesse caso, né? Depois que eu encontrar os valores de x na primeira volta, aí a gente vai olhar para todos os números reais, tá? Então, sendo x, né? Tomando x, né? Um arco na primeira volta, então eu tenho que x pertence ao terceiro quadrante ou x pertence ao quarto quadrante, né? Ele está aqui, né? Então, se x pertence ao terceiro quadrante, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que x ele vai ser igual se ele é do terceiro quadrante, como é que é a forma do terceiro quadrante? Vai ser π mais o simétrico dele no primeiro quadrante, né? E o simétrico no primeiro quadrante aí, eu estou tomando como se fosse alfa. Então, vai ser π mais alfa, né? Ou seja, alfa eu já sei que é π sobre 4. Então, fica π mais π sobre 4, que é igual ao quê? 5π sobre 4. Então, eu já sei qual é o arco do terceiro quadrante, cujo seno é igual a menos a raiz quadrada de 2. É 5π sobre 4. Agora, se x está no quarto quadrante, então isso quer dizer o quê? Que x é igual a 2π menos alfa, né? Então fica 2π menos π sobre 4, que dá o quê? Dá 7π sobre 4, né? Bom, então, na primeira volta, x ele vai ser igual a 5π sobre 4 ou 7π sobre 4, tá certo? Então, para a nossa solução aqui, como eu quero todos os números reais, então x vai ser o quê? Ele vai ser um arco que vai dar tantas voltas quanto se queira, né? Acham que for necessário, e aí no final do total de voltas, ele vai parar no arco, no ponto, né, de extremidade 5π sobre 4 ou 7π sobre 4, né? Então, vamos botar assim, né? Para, né?
para x pertencente aos reais, nós temos o quê? Que x ele vai ser igual a 5π sobre 4 mais um número k vezes 2π, ou x ele é igual a 7π sobre 4 mais k vezes 2π, tá? Para k pertencente aos inteiros, tá bom? Então, eu escolho o número inteiro, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Esse número k, ele vai indicar o quê? Vocês devem lembrar de vídeos anteriores. Ele representa o número de voltas menos 1, tá bom? Ele é o número de voltas menos 1. Então, por exemplo, se você quiser k igual a 5, então significa dizer que na sexta volta ele vai parar num ponto cuja extremidade dele coincide com a extremidade do arco 5π sobre 4 ou 7π sobre 4, tá bom? Então, essas são as soluções da nossa questão para x pertencente ao conjunto dos reais, tá bom? Se eu tivesse delimitado apenas a primeira volta, aí eu não precisava escrever k vezes 2π, tá bom? Ficava só o arco, 5π sobre 4 ou 7π sobre 4. Como eu quero para x pertencente a qualquer número real, aí eu tenho que indicar uma expressão que represente o número de voltas, né? Ou seja, o número de ciclos, tá bom? Então, vamos aí para o nosso próximo problema. Então, exemplo 7, né? Resolver a equação tangente de x igual a menos raiz quadrada de 3 para x pertencente aos reais. Então, x pode ser qualquer valor do conjunto dos reais. Então, ele não precisa estar só na primeira volta, tá bom? Então, primeiro passo. Como eu estou trabalhando com a tangente, vamos desenhar aqui a nossa circunferência trigonométrica para observar o sinal da tangente em cada um dos quadrantes, tá? Então, aqui desenhando, opa, fica um círculo um pouco mais redondo, né? Então, no primeiro quadrante, a tangente ela é positiva, que nem no terceiro quadrante. No segundo quadrante é negativo, como acontece também no quarto quadrante, tá? Bom, então como a tangente é negativa, na primeira volta a gente vê que x ele é um arco do segundo quadrante e do quarto quadrante, tá? Ele pode ser, na verdade, ele é do segundo ou do quarto, né? A leitura correta seria essa. Então, primeiro passo, vamos então encontrar o simétrico de x no primeiro quadrante. Então, vamos tomar então um ângulo alfa, né? Então, vamos botar assim, seja, né, a tangente de alfa, né, igual ao módulo da tangente de x. Eu estou botando aqui módulo porque a tangente de x é negativa, tá? Ou seja, ele é a raiz quadrada de 3, né? Lembrando então que alfa ele é do primeiro quadrante. Então, é menor que 0, menor que π sobre 2, tá bom? Alfa está dentro desse intervalo aqui. Vou botar aqui melhorzinho. Então, alfa ele é um arco do primeiro quadrante. Então, isso implica dizer que alfa é igual a quem? Alfa seria equivalente a um ângulo de 45 graus, que é π sobre 4. Opa, não. A tangente de alfa é igual a raiz quadrada de 3, ele é equivalente ao ângulo de 60 graus, perdão. Então, ele é π sobre 3. Pronto, está corrigido. Então, alfa no primeiro quadrante, ele é o arco π sobre 3, né? De medida de π sobre 3. Bom, então, x, já sei que ele é do segundo e do quarto quadrante, né? Então, sendo x, né? X pertencente ao segundo quadrante, então isso quer dizer o quê? Que x vai ser quem? No segundo quadrante ele é o quê? Ele é 180 graus menos alfa. Como está em radiano, né? Vai ser π menos alfa. Então, no segundo quadrante eu tenho π menos alfa,
que isso é igual ao quê? Π menos π sobre 3, que é o valor de alfa, né? Que é o arco do primeiro quadrante. Então, ele dá 2π sobre 3. 2π sobre 3. E agora, isso eu encontrei no segundo. E agora vem no quarto quadrante, né? Então, sendo x um arco do quarto quadrante, isso quer dizer, qual é a forma dos arcos do quarto quadrante? É 2π menos alfa, né? Então, x ele vai ser 2π menos alfa. E isso aqui é o quê? É 2π menos π sobre 3. Então dá o quê? 6 com 5, né? 5π terços. Tá aqui. Então, quer dizer que x ele é 2π terços mais aquela expressão do ciclo, né? Que é o quê? K vezes 2π. Ou x é igual a 5π sobre 3 mais K vezes 2π. Agora, vejam só um detalhe, tá? Vamos observar aqui. Da tangente. Digamos que aqui seja o ponto, né, no segundo quadrante, do arco, né, associado ao 2π sobre 3. E o simétrico dele, que é no quarto quadrante, ele vai estar aqui, que é 5π sobre 3. Veja só o que acontece. Quando o ponto está aqui, em 2π sobre 3, o arco que vai de 2π sobre 3 até 5π sobre 3 representa o ângulo de 180 graus, ou seja, esse arco aqui, ele tem medida π, esse arco aqui em amarelo, tá? E aqui em cima, o que vai de 5π sobre 3 até voltar em 2π sobre 3, também tem medida π, tá? Aqui ele também vai ter medida π. Ou seja, as extremidades de 2π sobre 3 e 5π sobre 3 fica variando de π em π, né? É sempre de 5π sobre 3 para chegar à extremidade de 2π sobre 3, né? Agora, na volta seguinte, é só eu somar π. Para eu ir da extremidade 2π sobre 3 até 5π, eu também vou somando π. Ou seja, na verdade, a extremidade de 2π sobre 3 e 5π sobre 3 são pontos de um diâmetro da circunferência, tá? Então, eu não precisaria escrever duas expressões para dar a solução de x. Eu posso escrever uma única, onde eu poderia pegar, por exemplo, 2π sobre 3 e ficar sempre somando com um ciclo de π. Ou seja, o ciclo aqui não é de 2 em 2π, mas é de π em π, tá bom? Então, eu poderia escrever, então, que a solução aqui, ele vai ser x, né, pertencente aos reais, tal que x ele vai ser igual a quê? A 2π sobre 3 mais k vezes π, né? Aonde k é um número inteiro, tá bom? Então, essa aqui vai ser a solução. Se k for 0, vai dar 2π. Se k for 1, ele dá 5π sobre 3. Se k for 2, ou significa, ele vai dar duas voltas, né? Ou melhor, ele vai dar uma volta completa e vai parar em 2π sobre 3. Né? Se π for 3, o que é que ele vai fazer? Ele vai partir daqui, né? 2π sobre 3, vai dar uma volta completa e vai parar aqui em 5π sobre 3. Se π for 4, se k for 4, aí ele vai sair daqui, né? 2π sobre 3, vai dar duas voltas e parar, né, em 2π sobre 3, tá? Então, ao invés de eu utilizar como ciclo k vezes 2π, eu vou usar como ciclo k vezes π, tá? Então, para esse problema aqui, a solução ela pode ser escrita como uma única expressão, ao contrário de exemplos anteriores que a gente precisou de escrever com duas soluções. Bom, gente, então estamos aqui no final do vídeo, colocando aqui como crédito, o livro que eu utilizei para preparar essa aula aqui foi esse livro aqui, né?
que é o livro que é adotado pela a escola que eu trabalho. Então, os alunos aí têm ele em mãos, tá certo? Então, faça os exercícios, tentem refazer os exemplos que eu fiz aqui. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem nos comentários aí do vídeo ou lá na sala de aula da gente, né, no Classroom, tá bom? Então, até a próxima.